de julgar as pessoas, né? Nós olhamos para uma pessoa e a gente faz aí uma análise e colocamos de um lado ou do outro. Como professora, eu tinha esse péssimo hábito. E eu me decepcionei, ou felizmente, muitas daquelas pessoas que eu tinha uma imagem negativa, depois comecei a perceber que aquela pessoa não era assim como eu imaginava. Que bom! Mas eu gosto muito de personagens da Bíblia e de tirar algumas lições a partir da vida desses personagens. E hoje eu gostaria de falar para vocês, estudar com vocês, pensar, meditar, em dois personagens. Judas, e todo mundo já tem uma ideia sobre ele, e João. Todo mundo sabe que quando Judas se apresentou para Jesus, diferentemente dos demais discípulos que foram chamados por Cristo para segui-lo, Jesus parece que não o tratou tão bem quanto aos demais. Os discípulos, eles ficaram felizes pelo fato de que eles imaginaram que Judas, com suas habilidades, ele poderia dar uma melhor... de alguma maneira podia ajudar, né, o grupo que estava se formando. Ele tinha grande utilidade na obra. Isso era a forma, ou essa era a forma como os discípulos viam Judas. Porque Judas era um sujeito grande, de uma imponência aparente, e ele era um indivíduo perspicaz, tinha habilidade executiva, e os discípulos já começaram a imaginar como ele seria útil. Mas Jesus já olhou para Judas e disse para ele: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhecia o coração, ele via o interior de Judas e sabia que Judas era egoísta, crítico, cobiçoso, presunçoso, ladrão. A Bíblia fala que ele era ladrão, né? Tirava o dinheiro dos pobres, e a gente está estudando sobre os pobres e como nós devemos nos preocupar com eles. Ele amava o dinheiro, era ambicioso, acusador, orgulhoso, julgava-se em elevada estima e considerava todos os demais inferiores a ele. Confiava na sua própria capacidade de discernimento, e era ele que confundia os discípulos e procurava excitar aquele desejo ambicioso de quem será o maior no reino de Deus. E ele julgava-se até mesmo mais sábio que Jesus, porque ele não conseguia entender por que Jesus não se aliava aos líderes, aos principais, aos sacerdotes. Porque se Jesus queria estabelecer seu reino nesse mundo, ele precisava de ter pessoas que pudessem apoiá-lo. Ellen White, falando sobre ele, diz assim: maus desejos, vingativas paixões, sombrios e maus pensamentos eram nutridos, até que Satanás tomou o inteiro domínio e Judas tornou-se um representante do inimigo. Que coisa séria alguém ter pensamentos tão doentios, tão maus, que o inimigo se aposta dessa pessoa e ela se torna um instrumento dele, que foi o que ele fez ao trair Jesus e entregá-lo aos principais. Por outro lado, João não era melhor que Judas, pelo menos não à primeira vista. Ele não era nem dócil, nem submisso. Ele era combativo, impaciente, vingativo, tinha espírito crítico, era ambicioso. Lembra quando a mãe dele foi pedir para Jesus que um filho ficasse à direita, outro à esquerda? Era franco e cruel. O gênio violento dele e do seu irmão, Tiago, foram notados por Jesus a ponto de Jesus os chamar de filhos do trovão, estupim curto, né? Mas João tinha uma diferença muito grande entre ele e Judas. No livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 2, mostra como que João se via. 1 João 3, versos 1 e 2, e diz assim, João falando: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Veja, João se enxergava como um privilegiado por ser considerado um filho de Deus, e ele viu que isso dependia não dele, não das suas capacidades, não das suas habilidades, não da maneira de ser,
não das características dos seus traços de caráter, mas tinha a ver com o amor de Deus. E no verso 2, então ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. João tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele esperava a vinda de Cristo, ele ansiava ser semelhante a Jesus. E isso é muito bonito, porque quando Deus criou o homem, Deus já o criou à sua imagem e semelhança. Nós vemos isso logo no capítulo 1 do livro do Gênesis. E o objetivo de Deus era que o homem tivesse não só a imagem de Deus no aspecto da aparência exterior, mas também no caráter. E era por isso que, para que o plano de Deus se concretizasse, os membros da família de Deus, criados à imagem e semelhança, tivessem traços de caráter como de Cristo, é que os anjos e o próprio Jesus iam ao Jardim do Éden para visitá-los todos os dias, para ajudá-los a desenvolver o caráter. E é o mesmo objetivo que Deus tem hoje para cada um de nós, para a sua igreja, para o seu povo. O objetivo de Deus para o seu povo é torná-lo semelhante a Jesus no caráter. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E é o mesmo objetivo que Deus tem quanto ao futuro, porque quanto ao futuro, a Bíblia diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Em outras palavras, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e esperava que fôssemos a sua imagem e semelhança tanto no aspecto exterior quanto interior. Ele espera que nós desenvolvamos características quanto ao caráter semelhantes ao de Cristo e espera que isso aconteça para que ele possa vir buscar aqueles que são semelhantes a ele. Mas como isso é possível? Especialmente quando nós vemos Judas, João e cada um de nós, porque cada um de nós conhecemos nossas fraquezas, nossas debilidades. E eu gosto muito de um texto do livro Caminho a Cristo que fala assim, que como a flor se volve para o sol, para que os seus brilhantes raios ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim nós devemos nos volver para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu possa incidir sobre nós e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Em outras palavras, como girassol, nós devemos viver com os pés na terra plantados, mas com os olhos no céu. Quando nós começamos a seguir a Jesus, contemplá-lo todos os dias, o tempo inteiro, então a beleza de Cristo será vista em nós. E foi o que aconteceu com João. Agora, como que isso é possível, falando isso de maneira prática? Você já ouviu falar sobre os neurônios espelhos? A pessoa que descobriu os neurônios espelhos foi um cientista chamado Giacomo Rizzolatti. Ele e os colaboradores dele, no ano de 1990, estavam no laboratório da Universidade de Parma fazendo algumas pesquisas com macacos. E eles estavam acompanhando, seguindo a área pré-motora dos macacos, que fica aqui no lobo frontal. E eles perceberam que quando um macaco se movimentava em busca de um objetivo, ele, por exemplo, apanhar algum objeto, quando ele queria pegar alguma coisa, os neurônios F5, eles eram ativados, então, enquanto ele realizava esse movimento. Só que, enquanto eles estavam fazendo essa pesquisa, um dos colaboradores entrou no estúdio, no local onde estavam sendo feitas as pesquisas, no laboratório, com uma banana, descascou e começou a comer. E eles perceberam que essa mesma parte do cérebro, ela também era ativada. Só que não era o macaco que estava se movimentando, ele não estava realizando uma ação, ele estava observando. E aí as pesquisas mostraram que essa parte do cérebro, ela também é ativada quando você imita alguém, ou quando você se imagina na cena do outro agindo. É muito interessante isso, mas isso mostra para a gente como que as pessoas aprendem. Foi a partir daí que
eles descobriram, né, os cientistas, como é que nós aprendemos. E por que as pessoas gostam de determinados tipos de esporte. Às vezes você nunca praticou, mas você vê o outro e você se imagina, ou você observa, ou você tenta imitar o outro. E isso vai sendo registrado na sua mente e você passa a gostar daquilo. Isso também explica por que alguns gostam de determinado tipo de música ou outra, das artes, enfim. Também explica por que assistir a cenas de violência na mídia pode ser danoso e por que há pessoas que gostam de pornografia. Porque cada vez que você observa, cada vez que você imagina, cada vez que você realiza, aquilo vai sendo guardado, e nós sabemos que tudo que fica guardado no cérebro vai sair um dia. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, não sei se ele entendia tanto de ciência, mas ele escreveu alguma coisa que é bastante interessante sobre o que acontece na nossa mente. É um verso que todos temos, acho que quase que decor na mente, está em Efésios, no capítulo 6, verso 12, onde ele diz o seguinte, Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo, ele explicou como funciona uma batalha que acontece dentro da nossa mente. Há forças que estão trabalhando e nós temos que lutar contra elas. São forças que escapam à nossa visão, que escapam à nossa compreensão muitas vezes, e são forças poderosas, porque ele diz, são hostes espirituais do mal. Ellen White, falando sobre isso no livro Evangelismo, ela diz assim, sobre cada ser humano, bons e maus anjos contendem. Isso não é uma luta fictícia, não é um combate simulado. Temos que enfrentar adversários poderosíssimos e cabe a nós decidir quem ganhará. Nesse conflito não é possível ficar neutro, ou ficamos de um lado ou do outro. Então a primeira coisa que a gente consegue compreender é que essa batalha mental que acontece todos os dias, o tempo inteiro conosco, nós podemos ser vencedores, mas que para isso nós precisamos decidir, tomar uma decisão, fazer uma escolha. Talvez seja essa que tenha sido a diferença entre Judas e João, porque Judas, como vimos, ele tinha maus pensamentos e cultivou esses maus pensamentos, e aparentemente João mudou o curso dos seus pensamentos. Diz Ellen White, uma longa operação preparatória, desconhecida ao mundo, tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que aqueles que foram criados à imagem de Deus se tornem ou se mudem, ou se transformem num estado brutal e satânico. Pelo contemplar somos transformados. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente, que o pecado que uma vez lhe repugnava, se torna para ele agradável. E aí, isso se encaixa muito bem na história dos nossos personagens de hoje, especialmente quando a gente pensa em Judas, porque eu não imagino que quando Judas seguiu a Jesus, ele falou, vou seguir a Jesus para traí-lo. Provavelmente, e Ellen White também descreve, que muitas vezes ele era atraído pela forma bondosa que Jesus tratava as pessoas, como ele cuidava dos enfermos, como ele tinha compaixão pelas pessoas, e até mesmo no último momento, na cena da ceia, ele foi tocado. Mas ele não permitia que esses pensamentos continuassem na sua mente. Ele procurava tirá-los da mente. Então, uma longa operação preparatória, desconhecida ao mundo, tem lugar no coração. E isso vai minando, até a pessoa cair num estado tal que ela possa ser usada pelo inimigo.
E o inimigo, ele sabe disso, né? Ele conhece tudo isso, ele conhece como nós fomos criados, ele sabe como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, e quanta coisa ele tem procurado colocar diante dos nossos olhos, para que a gente contemple, para que a gente observe e acabe imitando ou pensando sobre essas coisas, e aí sendo transformado naquilo que vemos. A gente vê hoje que o mundo está muito voltado para as coisas que a mídia apresenta, são games violentos, então violência, mitologia, né? Muito usada hoje, que é o mundo nebuloso do sobrenatural, que as pessoas entram sem saber os riscos que correm. São séries, são filmes e tantas outras coisas que são apresentados pela mídia. E qual o objetivo? É minar a mente, fazer com que as pessoas tenham uma mente doentia, enferma. Sabe, lá no Brasil, para se ter uma ideia, passou uma série chamada 13 Razões Por Quê. É uma série que os adolescentes assistiram muito. E como eu trabalho bastante com um grupo de adolescentes, eu li depois na revista Época um artigo falando que essa série estimulou as ideias de suicídio e incentivou muito a questão da vingança também. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio mata mais que homicídios, desastres e HIV em todo o mundo, nessa população de 15 a 29 anos, de adolescentes e jovens. É a segunda maior causa de morte nesse grupo, nessa população. E foi para esse grupo que o inimigo, então, procurou colocar uma série que ajudava a incentivar exatamente aquilo que tem trazido a destruição e a morte. E a gente tem visto, assim, de forma assombrosa, o número de casos de suicídio que acontecem, e alguns até mesmo dentro do nosso meio, do nosso grupo religioso. Em outras palavras, o inimigo, ele usa todas as armas que tem para conseguir atenção, para fazer com que a gente olhe, observe com atenção, pense, imagine e às vezes até chegue a imitar. E você já reparou como isso é uma coisa muito sutil? Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 15, versos 18 a 20, ele falou alguma coisa que é muito interessante, que tem a ver com isso que eu estou falando, sobre a questão de você imaginar alguma coisa e acabar pensando e reforçando, e isso vai sendo guardado e assimilado na sua mente. Ele disse o seguinte, em Mateus 15, 18 e 19: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só quanta coisa ruim é guardada dentro do coração. Agora, como é que essas coisas chegaram lá dentro? Foi Jesus também que falou, lá em Mateus no capítulo 6, versos 22 e 23, quando ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Entretanto, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Então, dependendo daquilo que eu observo, dependendo daquilo que eu faço, aquilo que eu imito, aquilo que eu imagino, é disso que eu vou me alimentar, e isso vai ficar gravado dentro de mim. Aí aquela batalha entre o bem e o mal que acontece no cérebro de cada um, o lado mais forte é o que vai ser o vencedor. Por isso que eu imagino que o sábio Salomão, ele deu uma dica muito importante em Provérbios 4, 23, quando ele diz assim, sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele que procedem as fontes da vida. Os filmes, os cinemas, eles vão revelando exatamente esses pecados do coração, e eles vão fazendo com que nós armazenemos pecados dentro do nosso coração. Imagina, quantas vezes uma pessoa está assistindo um filme e ela está aprendendo antivalores. Quantas vezes você já se fragou torcendo para o herói destruir o vilão? Será que esse é um bom sentimento? Pior ainda quando a gente está torcendo para o vilão, não é?
Quantas vezes nós assistimos cenas de adultério, então nós nos envolvemos emocionalmente nessas cenas românticas, e tudo isso vai sendo armazenado. E nem as crianças, elas estão livres dessa influência malévola, porque os desenhos, os filmes infantis tratam de espiritualismo, de feitiçaria boa, feitiçaria má, mas como se pudesse ter, né, feitiçaria boa, né? Magia, duende, coisas que falam, misticismo, né? Árvore que fala, flor que fala, bicho que fala. E muitos desenhos são violentos e degradantes. Ellen White diz assim: os que dão rédeas soltas para divertir-se com histórias tolas e contos ociosos alimentam a imaginação. A mente é diretamente desviada de Deus. O brilho da palavra de Deus fica eclipsado. É destruído o interesse em sua preciosa palavra. Isso nos mostra que a estratégia do inimigo continua sempre a mesma: desviar a nossa atenção, a nossa mente, das coisas de Deus para coisas que agradam aos sentidos. Foi o que ele fez com Eva. Eva tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. E agora vem o inimigo e fala: você não quer ser igual a Deus? Mas ela já era. E agora ele desvia a atenção dela para desejos. Você não quer comer? Olha, eu estou comendo. Olha, por isso que eu falo. Não me fez mal. Se você comer, vão se abrir seus olhos. Você não quer conhecer como Deus o bem e o mal? Que tristeza que ela quis conhecer o mal, né? Podia ter ficado só conhecendo o bem. Agora, como que nós podemos vencer essa batalha que acontece dentro da nossa mente e que muitas vezes escapa do nosso controle? Aquilo que você, de repente, vê, ou que você assiste, ou que você imagina, ou observa e acaba muitas vezes imitando. Bom, eu gostaria de tirar a lição das estratégias de como ser um vencedor de uma história de um outro personagem bíblico. Ela começa em 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas 17 conta a história do rei Josafá. E eu gosto muito da história do rei Josafá. Aqui começa contando que quando ele subiu ao trono, a gente não vai ler a história, mas no verso 6 diz que quando ele subiu ao trono, 2 Crônicas 17, 6, a minha Bíblia diz assim, a tradução não é a mesma que está colocada ali, mas eu gosto muito. Lá está escrito, aí vocês estão lendo: ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. A minha Bíblia diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Que bênção se cada um de nós nos tornássemos ousados em fazer a vontade do Senhor, em seguir o Senhor. Se nós seguíssemos corajosamente os caminhos do Senhor. Primeira coisa, então, ele tomou uma boa decisão. Ele fez uma boa decisão. E como eu disse, a primeira coisa para sermos vencedores é decidir, porque quando os anjos estão lutando poderosamente, os do bem e os do mal, nós damos o resultado. As nossas decisões é que fazem que nós sejamos vencedores ou perdedores. Agora, a história continua contando a história de Josafá, que logo que ele assumiu o trono, ele estabeleceu que todas as cidades do reino deveriam receber instrução da palavra de Deus. Então ele fala que os príncipes e os levitas, dos versos 7 a 9, aqui cita o nome, levitas, primeiro os príncipes, depois os levitas e os sacerdotes, ele cita o nome de cada um deles, deveriam passar em todas as cidades de Israel, ensinando a palavra de Deus. Então, a segunda coisa para ser vencedor é estudar, conhecer a palavra do Senhor. Conhecer a vontade. Eva sabia qual era a vontade do Senhor, não coma do fruto, mas ela desobedeceu. Como que eu vou ser vencedor se eu não sei qual é a vontade de Deus? Então, eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso estudar a Bíblia. Bom, depois disso, ele, no capítulo 19 de 2 Crônicas, versos 5 a 11, a gente não vai ler, mas aí conta que ele estabeleceu também juízes. Por quê? Porque os juízes precisavam ajudar o povo a viver aquilo que eles já conheciam, que eles tinham aprendido através do estudo da palavra de Deus. E esses juízes, em cada cidade tinha juízes, eram juízes de primeira instância, como nós poderíamos dizer. E se a sentença era contestada, então era levada para a segunda instância, para saber qual era
a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Os levitas e os sacerdotes faziam parte desse grupo, da segunda instância. E se a sentença ainda fosse contestada, podia ser levada para a terceira instância, que era o sumo sacerdote, o responsável agora por estar diretamente ligado com Deus, com Urim, Tumim e tudo mais, ele podia dizer. E quando ele estabeleceu esses juízes, Josafá, no verso 6 de 2 Crônicas 19, ele diz, 2 Crônicas 19, 6, ele diz assim: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e nos julgardes, ele estará convosco. Em outras palavras, ele falou: olha, vocês juízes precisam agir em nome do Senhor, então consagrem-se ao Senhor e ajam como o Senhor gostaria que agissem. E no final do verso 11 ele diz: e o Senhor será com os bons. Eu gosto muito desse verso. É muito bom saber que Deus está com os bons. Então, isso me motiva a ser boa, para que Deus esteja comigo. Mas vamos continuar a história, como ser vencedores. Quando veio o problema, ou quando vem a tentação, como agiu Josafá? No caso dele, era uma batalha real, não era uma batalha espiritual. O que aconteceu foi que, no capítulo 20, conta que os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram para lutar contra Josafá. E o que aconteceu com ele é o que provavelmente acontece conosco também. Ele temeu, primeira coisa. Mas no verso 3 disse que ele pediu a toda a nação que jejuasse. Ou seja, agora todo o foco, toda a atenção deveria estar no Senhor. O jejum não é nada mais do que isso, uma oportunidade que as pessoas tomam para deixar até mesmo o alimento e tomar todo esse tempo que ela tem à disposição de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter uma mente mais clara e assim poder ouvir melhor ao Senhor. Então, em outras palavras, todo o foco agora era buscar ao Senhor. E ele fez mais do que isso. No verso 5 diz que ele convocou toda a nação para se reunir na frente da igreja, do templo. Você já reparou como muitas pessoas, quando tem algum problema, deixam de ir à igreja? Mas Josafá fez exatamente o contrário. Temos um problema, vamos à casa do Senhor. Aqui hoje, a Marli até frisou, que a gente vem à igreja para buscar, trazer os nossos pedidos a Deus, as nossas dificuldades. O Luiz Carlos também, antes de cantar, falou sobre isso, que a gente aproveita esse momento para isso. Então, exatamente, toda a nação, e eles oraram então ao Senhor. Ali estavam eles em oração. E é interessante que no meio da oração, ele diz uma frase que muitas vezes acontece com a gente também. 2 Crônicas 20, verso 12, última parte. Ele diz assim, 2 Crônicas 20, verso 12, última parte. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu acho que já aconteceu com você. Você fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Senhor, eu confio que o Senhor vai estar à frente, que o Senhor vai dirigir, que o Senhor vai me mostrar. E foi a oração de Josafá. Então, diante da dificuldade, o que nós podemos fazer? Todo o foco em Deus, representado pelo jejum na história de Josafá. Buscar ao Senhor, ir à casa do Senhor e orar, expondo a Deus exatamente qual é a nossa necessidade. No caso dele, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Depois disso, vieram alguns profetas e contaram para ele que Deus ia dar a vitória, que ele não precisaria nem mesmo lutar. No verso 15, diz assim, 2 Crônicas 20, verso 15. Última parte. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Interessante que agora Deus fala para ele: fica tranquilo, pode deixar, eu estou no controle, eu vou agir no lugar de vocês. E no verso 17, diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, porque o Senhor é convosco.
Deus então mandou um recado para ele: acalme-se. E quantas vezes no meio da turbulência a gente não consegue nem pensar direito? Então Deus envia para o nosso coração alguns versos, alguns pensamentos, aqueles que o pastor Ricardo falou na hora da lição da escola sabatina, que fazem bem para o nosso coração. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então a palavra do Senhor foi enviada, e agora ele podia confiar, e ele realmente mostrou que confiava. E no verso 20 ele fala aquelas palavras memoráveis que todos nós sabemos de cor desse capítulo, segundo Crônicas 20, verso 20, última parte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando nós temos armazenado na nossa mente as palavras que vêm diretamente do trono de Deus, que estão escritas na palavra de Deus, ou estão escritas nos livros dos profetas de Deus, então a nossa confiança se renova, a nossa fé cresce. E foi isso que aconteceu com ele. Ao reafirmar: crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis, o que ele estava dizendo com isso? Vamos confiar. Podemos confiar. E foi realmente um resultado surpreendente, porque essa foi aquela guerra que nós todos conhecemos, em que, em vez dos soldados irem para lutar, na frente do exército estava o grupo de levitas cantando, os cantores. Eles marcharam à frente do exército cantando. E o que eles cantavam está no verso 21. Última parte também, 2 Crônicas 20, 21. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o grupo que foi cantando, e o exército que acompanhou atrás, foi surpreendido, porque no momento em que eles começaram a cantar, diz a Bíblia, que quando eles começaram a louvar a Deus, Deus começou a agir. Então, os inimigos, um começou a lutar contra o outro, e um destruiu o outro, e todos foram destruídos. Quando eles chegaram ao local da batalha, só havia cadáveres. Todos os corpos estavam mortos. Está no verso 24. Então, no verso 25 mostra que eles entraram no campo, mas não para lutar agora, mas para saquear, e durante 3 dias saquearam. E no verso seguinte, o verso 26 diz que no 4º dia eles se reuniram agora para louvar. Então, passada a luta, passada a tormenta, é um momento de louvor. E quando nós louvamos, nós reafirmamos a nossa confiança naquilo que Deus operou na nossa vida. Então, de novo, a nossa confiança é reafirmada, ela cresce, a nossa fé cresce. Por isso, é preciso conhecer a palavra de Deus, mas também experimentá-la, vivenciá-la, para que nós possamos ser vencedores. Bom, em outras palavras, o que nós podemos aprender com tudo isso que vimos até então? Bom, nós podemos aprender que, se nós queremos ser vitoriosos, nós temos que nos preparar antes. Primeira coisa, tomando uma decisão. O que eu quero para a minha vida? Para onde eu quero ir? Para que lado? Qual é o rumo? Qual é a direção? Eu estou indo para o céu, então eu tenho que me preparar para lá. E quando eu tomo essa decisão, a próxima coisa é colocar a palavra de Deus na minha mente, estudá-la. É muito simples a vida cristã, é vigiar e orar, né? A gente pode resumir. O apóstolo Paulo, ele experimentou essa luta entre o bem e o mal, essa tensão, e foi como que todos nós experimentamos, mas foi a pessoa que melhor pôde descrever isso, eu imagino. Ele escreveu no livro de Romanos, e é um texto também bastante conhecido, Romanos capítulo 7, ele descreveu como se dá essa luta dentro da mente. Então, Romanos capítulo 7, verso 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que a minha Bíblia diz detesto, e aqui está escrito que eu odeio. No verso 17 diz assim: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, porque eu bem sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o executá-lo, o efetuá-lo. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo parecia desesperado nesses textos, mas às vezes eu fico imaginando, Paulo tinha visto tanta violência, né? Ele mesmo conta que ele prendia os cristãos, homens e mulheres, os torturava, e quando essas pessoas não aceitavam abandonar a Cristo, ele os torturava até a morte. E é por isso que ele tinha uma batalha tão grande dentro de si. Algumas pessoas têm batalhas maiores do que outras para vencer, porque armazenaram muito mais cenas ruins do que outras. Mas ele, no verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele percebeu que é só através de Cristo que nós podemos ser vencedores. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A luta entre o bem e o mal. A carne, tudo aquilo que estava armazenado lá nos neurônios de Paulo, puxavam para o mal. Mas ele falou, mas eu estou armazenando uma outra lei, a lei de Deus, a palavra de Deus. E é através dela que eu posso ser vitorioso. O apóstolo Pedro também teve uma luta grande e ele não foi vencedor, né? Em algum momento ele caiu. Não foi vencedor em uma batalha, pelo menos, que nós sabemos. E ele deixou um recado também importante para a gente. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 8 e 9, ele nos dá um conselho. Ele viu que é muito difícil vencer, que a luta é muito grande, que na hora do medo, o despreparo, nós podemos cair. Então, ele deixou o seguinte conselho, 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Então, qual é o conselho dele? Primeiro, vigiar. Como que nós vigiamos? Nós vigiamos quando nós estudamos a palavra de Deus e comparamos com as coisas que estão acontecendo. Para ficar firme na fé, precisa fazer o quê? Estudar a palavra de Deus, porque a fé só cresce à medida em que nós estudamos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás, devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ver, ler e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Quantas vezes uma pessoa cai porque ela deixou de ler a palavra de Deus, porque ela deixou de ir à igreja, porque ela está deixando a comunhão com Deus, a oração, o estudo, a meditação. Mas se nós queremos ser vencedores, é dessa forma que nós precisamos agir, estar firmes, ancorados em Cristo. Em 1996, minha mãe e eu, já tínhamos sido dupla missionária quando eu era criança, resolvemos fazer um evangelismo num bairro da nossa cidade. Um bairro que não tinha presença adventista. E uma pessoa amiga nos ofereceu a garagem da sua casa. Era uma garagem dessas abertas, né? E foram convidados vizinhos e nós começamos esse evangelismo na Semana Santa. Mas depois, quando começou o tempo mais frio, as noites mais frias, então, alguém da igreja que frequentávamos, né, a igreja mãe, começou a alugar um salão e nós passamos então o grupo para aquele salão. Depois a igreja comprou um terreno, depois construíram no fundo da igreja, depois construíram a igreja na frente. E dentre essas pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, o nosso evangelismo era bem interessante. Eu vou falar bem rapidinho. Eu era evangelista, ou seja, eu falava, era pregadora, e minha mãe era obreira bíblica. Então, com a minha mãe, que visitava casa por casa, pessoa por pessoa, era muito fácil, né, conhecer as pessoas e mantê-las no nosso programa. E a minha mãe também, logo no início, já abriam clubes bravadores. Então, muitos daqueles juvenis, Carlinhos conhece bem, meu filho está aqui hoje,
tendo o privilégio de tê-lo aqui. Ele conhecia muitos daqueles juvenis, né? O Carlinhos conheceu quando ainda era menininho, pequeno, e eles cresceram na igreja e hoje são os líderes da igreja. Bom, mas entre as pessoas que eu conheci ali, estava uma senhora, o nome dela é Edith. Essa senhora é viúva e ela tinha um grande número de filhos. Eu estou em dúvida se eram 7 ou 8, não sei. E era uma luta para poder manter toda aquela escadinha de meninos e meninas. E ela trabalhava muito e duramente. E quando ela chegava do trabalho, para poder espairecer, para poder relaxar, tranquilizar, não sei qual era a desculpa dela, ela passava no bar e bebia. Ela era alcoólatra, dependente da bebida. Todos os dias ela passava por ali e chegava totalmente embriagada em casa. Ela se arrastava como uma cobra pelas ruas, voltando para casa. Uma triste figura, uma pessoa boa, mas que tinha sido totalmente consumida, né, pela vida, o estilo de vida que ela estava levando. E ela era pombagira, ou seja, ela recebia, incorporava os espíritos no candomblé. E ela começou a assistir o nosso programa da Semana Santa. E sabe, não existe coisa melhor para livrar alguém do mal do que contemplar a Cristo. Foi Jesus que falou isso. Ele falou: eu, quando for levantado à terra, todos atrairei a mim. E foi o que aconteceu com ela. Ela começou a frequentar, depois ela abandonou sem precisar de ajuda externa, somente de Deus, a bebida. O inimigo, algumas vezes ainda conseguia tomá-la, mas ela também conseguiu se livrar dele pelo poder de Deus, o poder que vem da cruz de Cristo, e se tornou uma pessoa como ela realmente é, amável, bondosa, sempre foi diretora de ADRA, um amor pelos pobres, para ajudar os necessitados, os filhos, quase todos, eu acho que todos se batizaram no final, enfim, uma vida transformada. Quantas pessoas você conhece que tinham uma vida desregrada, que tinham dificuldades, e você dizia assim: essa pessoa nunca vai se tornar um cristão. Aquela pessoa tinha tanta coisa guardada na mente que puxava para o mal, mas quando ela encontrou a Cristo, houve uma mudança, uma transformação. Porque a primeira coisa que precisa acontecer é a decisão. Decidir: eu quero uma vida melhor, eu quero mudar de rumo. Sabe, foi isso que aconteceu com João, porque Ellen White diz assim: mas dia a dia, em contraste com o seu próprio espírito violento, contemplava a ternura e longanimidade de Jesus e aprendia-lhe as lições de paciência. Abriu o coração à divina influência e tornou-se não somente ouvinte, mas cumpridor das palavras do Mestre. Foi assim que o violento João se tornou o amorável João, o apóstolo do amor, aquele que, segundo a Bíblia, apresenta, né, o discípulo amado, aquele que mais amava a Cristo. Ao contemplar o amor de Jesus, ele foi transformado e se tornou alguém como Jesus. Não existe outra fórmula para a transformação. Não importa o que nós temos armazenado na mente até hoje. Se nós quisermos, nós podemos começar uma nova vida, tomando a decisão, colocando na nossa mente a palavra de Deus, contemplando a Jesus dia a dia, através da leitura da palavra, da meditação e da oração. Sabe, lá em Bogotá, existe um museu, que talvez você já tenha visto aí na internet, ou visitado pessoalmente, não sei. É um museu chamado Museu do Ouro, ou Museu do Ouro. E lá eles têm 55 mil peças de ouro, que representam vários períodos da colonização do país. E tem uma peça que é uma concha do mar. É uma concha grande, sabe aquelas conchas, você que morou em Santa Catarina, que a gente compra na estrada quando vai para Blumenau, na BR-101, tem umas conchas enormes que eu comprava para trimestral, aquelas conchas grandes, tem uma dessa bem grande. Alguém colocou 7 folhas bem fininhas de ouro em volta daquela concha, foi recobrindo, foi martelando, né? Foi trabalhando para que ela ficasse ali. Claro que isso foi modelado, devia ser quente o negócio.
E aquela concha foi tomando, aliás, aquele ouro foi tomando a forma da concha, até que, com o passar do tempo, a concha se desintegrou e ela desapareceu. Mas a concha permanece lá, não a original, mas a que foi formada pelo ouro. É mais ou menos o que Jesus quis dizer em Gálatas, ou que o apóstolo Paulo falou, em Gálatas 20, Gálatas 2, verso 20, que ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. A gente precisa contemplar tanto a Cristo, que nós possamos dizer: fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu que estou vivendo, mas agora é Cristo que está vivendo em mim. A minha vida antiga, o meu passado, ficou tudo para trás. Agora, ouro, o amor de Cristo moldando a minha vida. E agora a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Que coisa maravilhosa pode acontecer na vida de qualquer um de nós, se nós permitirmos que Deus trabalhe em nós. E eu quero terminar com o verso de 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Que é um resumo de tudo que nós vimos nessa manhã. O apóstolo Paulo diz assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Amém. Que coisa maravilhosa! Qualquer um de nós, ao contemplarmos a face de Cristo diariamente, na sua palavra, o que vai acontecer conosco? Nós já vimos como funcionam os neurônios no nosso cérebro. Ao contemplarmos Jesus dia a dia, nós vamos passar agora a realizar as ações que Cristo realiza, imitando a Jesus, observando Jesus, a sua maneira de ser, de tratar as pessoas, o seu amor, a sua misericórdia, o perdão que Ele oferece para mim, para você, e nós vamos estender aos outros, vamos nos imaginar como Cristo e seremos como Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, eu estou falando na tradução da minha Bíblia, que é a que eu sei decor, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Senhor, o Espírito. Que essa possa ser uma realidade na nossa vida. Que cada um de nós possamos contemplar mais a Jesus, buscar mais a presença de Cristo, até que as pessoas olhem para nós e digam assim: lá vai o, como Jesus. Como João foi transformado. Que pena que Judas, que esteve tão perto de Jesus, perdeu o alvo, perdeu o objetivo. Se perdeu nos seus pensamentos, nas suas imagens guardadas na sua mente. Não tomou uma decisão. Mas a mim e a você hoje, nós estamos tendo essa oportunidade de fazer como João. Olhar para Jesus dia a dia. Trabalho longo, demorado, até que tudo isso que é feio e que não é tão bonito, possa ser revestido de ouro. E agora Cristo vive em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para orar? Poderoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua Palavra, porque através da Tua Palavra nós podemos conhecer qual é a Tua vontade, o Teu amor, o Teu interesse, o Teu desejo por cada um de nós. Através da Tua Palavra podemos perceber o Seu grande amor por nós, sendo nós tão maus, tão feios, tão dessemelhantes de Ti, o Senhor nos considera como Teus filhos. E mais do que isso, quer nos preparar para sermos transformados à Sua imagem e semelhança, para que nós possamos ser como Tu és. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada porque hoje o Senhor está nos dando mais um dia para escolhermos e decidirmos fazer o bem e não o mal. Mais um dia em que nós podemos escolher contemplar a Cristo através da Sua palavra para sermos transformados. Permita, Senhor, que isso seja uma realidade todos os dias na vida de cada um de nós e que essa transformação realmente aconteça, para que quando Tu voltares, nós sejamos esse material lindo, um ouro puro e brilhante, para sermos
conservados para sempre no teu reino eterno. São bênçãos que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.